Olá pessoal, tudo jóia? Como que vocês estão? Hoje live surpresa! Não avisei na verdade, né? Mas toda quinta-feira já tá combinado que a gente vai fazer live. Então estejam atentos. Quinta-feira, 11h30 da manhã. Vamos esperar o pessoal entrar, vamos esperar a Aline entrar. Muito bem-vindos! Vamos aguardar a Aline. E hoje, gente, vai ser um tema bem tranquilo. Vão ser curiosidades sobre a área profissional. Bem-vindos, Joias Maria Bonita, Valeante Joias, muito bem-vindos. Aline chegou. Pessoal, a Aline chegou. Olá! Oi? Tudo jóia? Ai, Como você tá? tô ótima. Bom, Vamos. hoje a gente combinou de fazer perguntas e Uhum. respostas. Eu com curiosidades para a Aline com curiosidades para mim. Aí a gente trocou as nossas perguntas, né? Passou uma para outra, porém tem uma pergunta surpresa que estou muito ansiosa para o final. Muito preocupada. Maliciosa. Muito A pergunta preocupada, é eu não dormi à maliciosa, noite. olha. Você dormiu à noite? Tive alguns problemas, mas tá tudo resolvido, né, Dri? Tá tudo resolvido. Eu dormi igual um bebê, então tá tudo certo. E aí, você começa, eu vou deixar você começar. E eu nem tive tempo Eu para começo. estudar as perguntas. Tá, Então vamos. tudo bem. Então eu vou começar, gente. Vou pegar pesado. Não, vamos começar de levinho. É o seguinte. É um jogo rápido de perguntas e respostas, é uma brincadeira entre a gente, só que essa brincadeira vai servir para vocês também, da nossa experiência e tudo mais, tá? Então é o É seguinte, a voltado primeira para o pergunta, profissional. Isso. voltada para o profissional. Então, essas perguntas eram uma curiosidade, porque a gente tinha mesmo entre a gente, e aí casou de fazer essas perguntas e respostas para vocês entenderem um pouco mais, né, do nosso dia a dia. Primeira pergunta, Adriele. Para a profissional Adriele, qual Presente. ou o que você considera um desenho técnico, vamos frisar bem, manual, um desenho técnico manual, ou seja, feito à mão, ideal ou perfeito para você? Isso. Então, eu considero um desenho objetivo, onde tem todas as informações que o designer gostaria que a modelagem 3D tenha, que quer, né? Que tudo que a pessoa quer, que o designer quer, que esteja ali naquele desenho de forma detalhada. Não me importa que o desenho seja muito detalhado, eu até prefiro, porque quando falta detalhes, quando falta informação, eu tenho que ficar perguntando, né? Eu tenho ou utilizar minha bola de cristal para adivinhar as coisas. E não é legal isso porque acaba saindo errado, né? Então, o perfeito para mim seria com um detalhamento objetivo, que como eu tinha falado antes, às vezes eu recebo um desenho que tem mais de uma opção, como se fosse para eu escolher e não para o designer trazer exatamente o que ele quer, e aí fica naquele, mamãe mandou eu escolher esse daqui, que contivesse, então, o detalhe desenhado, os detalhes, né? E também especificações de medida. Seria o desenho técnico perfeito. Só que eu entendo que a boa parte dos designers não tem esse conhecimento de produção e não tem o contato com a produção onde será produzida essa peça. Então, ele não vai ter acesso a essas informações, e aí eu faço esse trabalho de entrar em contato com o Urives, com a empresa, para conseguir casar o desenho com a produção. Entendi. Eu só vou fazer um link, porque a gente recebeu uma pergunta hoje da Rebertica, que ela está aqui conosco, online ao vivo, ela já deu oi. A Oi, é pergunta minha dela foi o aluna. seguinte. Então, eu estou falando Rebeca porque é assim que está escrito no Instagram. Não sei se é Rebeca, não sei lhe dizer ao certo, mas enfim, vamos lá. Ela perguntou o seguinte: é essencial para um design de joias saber fazer todas as vistas do desenho técnico? Então, quando você falou do que seria ideal e perfeito, a gente, falando de vistas, quando você recebe um desenho técnico, quais vistas, por exemplo, a padrão?
quando você fala todas as vistas, eu vou... todas as vistas serão 6 vistas, tá, gente? Não é todo design que sabe isso. Eles acham que existe só 3 vistas, não é assim. O padrão, vamos chamar assim, o que seria? A vista superior, frontal, lateral e a perspectiva. Quando eu falo de vistas ortográficas, eu estou falando de mais vistas que são 6. Então, é frontal, superior, as 2 laterais, posterior e inferior. Eu diria o seguinte, depende muito da peça e de quem vai interpretar esse desenho técnico, de quem vai fazer essa leitura e como vai fazer a leitura, tá, Rebeca? Que é o seguinte, um exemplo muito prático que aconteceu comigo e depois a gente dissecou juntas, eu e a Adriele, sobre uma coroa que deu problema. A coroa que eu fiz tinha o desenho planificado, aberto da coroa, e tinha a especificação, as medidas, tudo certinho, e tinha mais o desenho artístico, ou seja, volume e forma. Com o volume e forma, volume, luz e sombra, você já tem uma noção de como vai ficar essa coroa. Então, era o seguinte, o Orives ele não conseguiu interpretar, nem com a planificação, nem com o desenho detalhado, nem com todas as fichas técnicas, e não conseguiu seguir o desenho, tá? E aí eu falei com a Adriele, o que eu poderia ter feito? Porque ele interpretou de um jeito que acabou saindo uma outra coroa, vamos dizer assim. Aí a gente chegou assim na conclusão que poderia ter feito um desenho na lateral, na vista lateral da coroa, para ele ver o caimento. Só que se é alguém com mais experiência, ele teria notado, percebido como essa coroa já, no desenho artístico ele já saberia ver, interpretar. Então depende muito, desenho técnico, todas as vistas, depende de quem vai interpretar e depende qual é o tipo de peça. Essa coroa não tinha necessidade da vista lateral, como a gente chegou na conclusão quando eu perguntei para a Adriele, não tinha. Então, eu também não fiz isso, nem a parte inferior, de como que fechava a coroa. Se fosse alguém um pouco mais experiente, ele já teria conseguido apenas com a vista planificada. Entra então, várias questões, né? Mas quando eu falo de depende do tipo do desenho, por exemplo, eu tenho um anel. Se o anel é simétrico, ou seja, o lado direito é igual ao esquerdo, eu não preciso ter 4, 5, 6 vistas, tá? Eu só vou usar padrão. Vamos padronizar superior, frontal e lateral. Quando eu tenho um anel que não seja simétrico, que seja assimétrico, eu tenho um detalhe só na vista direita, aí é a obrigação do design fazer o quê? Superior, frontal, direita, esquerda. Tá? Então, existe tipos e tipos. Ontem você me disse do forro, anel bombê. Então, eu preciso, sim, da vista inferior. Então, são pequenos detalhes que, né, a gente consegue arrumar. Mas como que foi o caso do Orives? Ele já estava para polir e cravar, em vez de ele voltar para mim, de novo, todas as outras lives que a gente fez. Sobre comunicação. Comunicação. Então ele voltava para design e falou, olha, eu preciso da vista lateral dessa coroa porque eu não entendi. Tranquilo, volta, eu faço a vista lateral e a gente vai implementando esse projeto. E aí, na hora que ele foi falar, nem falou exatamente isso. Eu não percebi. Então, depende muito, a gente está muito na mão do modelista e do Orives, tá? Não adianta eu ficar sempre pegando um anel e fazendo 6 vistas. Rebater 6 vistas, gente, dá um trabalhinho. 3 já é muito complicado. Porque o design de joias, ele pode ir por 2 sistemas. O sistema de projeção do primeiro diedro e do terceiro diedro. E aí? Por que a gente fez a convenção, assim, mais ou menos, porque não tem um padrão sobre isso, do terceiro diedro, que é o sistema americano? Porque é mais fácil, porque o lado da vista, a vista direita fica na lateral direita, a esquerda fica na esquerda. Na hora que você fizer esse rebatimento no primeiro diedro, que é o sistema europeu, já inverte tudo. Entendeu? E o rinoceros, você pode colocar, como você estava falando ontem, você pode colocar as outras vistas. A gente modifica as vistas conforme a necessidade dentro do rino. Sim, então a gente também faz isso. Só que depende de quem faz essa leitura. De repente pode ficar tão complexo, 6 vistas, que não, vamos voltar para o padrão, vamos dizer assim, que não existe um padrão. Porque eu tinha essa pergunta da Rebeca. Às vezes eu via no primeiro diedro, no terceiro diedro, mas o que está acontecendo? Como que eu faço, então, o projeto do desenho técnico, né, para joias? Eu ficava doida. Eu falei, gente,
Aí eu falei, não, tá, eu entendi, o terceiro Jedi é mais fácil, é por isso que no Brasil, pelo menos, você vai ver mais esse tipo de desenho técnico para joias, porque na engenharia a gente usa o primeiro Jedi, em arquitetura também, então é por isso que dá esse confronto. Lembra que eu sempre vivo falando que a gente pega partes Emprestou, emprestadas de né? outras ciências? Então, Sim, aí que começa a complicar. Então, quando eu entendo essa pergunta assim, o que é essencial? Primeiro pensar quem é que vai fazer isso, quem é o modelista, quem é o Orives, né? Quem é que vai fazer isso, quem é que vai interpretar esse desenho, e segundo, qual o modelo de peça. Brinco, geralmente a gente nunca faz a vista frontal, né? E a gente tem que avisar em qual diédro, qual sistema de projeção, de representação a gente está, para o Orives, o modelista, entender. Senão ele também não tem bolinha de cristal, como ela acabou de dizer. Ele não tem obrigação de saber onde que a gente está fazendo. Então, é obrigação da gente saber, sim, representar direitinho. Essas vistas são importantes porque elas têm as medidas. A perspectiva é volume, é um objeto 3D. É importante ter uma perspectiva junto com a vista? Eu acho super importante, porque você tem uma visão geral da peça. Você pelo menos está vendo três vistas ali em perspectiva com esse volume e forma. E já te diz muito a perspectiva. Então, eu acho que para Adriele, então você fica bem confortável as três vistas, frontal, superior, frontal, lateral, mais a perspectiva. É isso que você também se sente confortável e seria o ideal. Na verdade, o ideal seria de acordo com o modelo, né? Se o modelo tem um detalhe na parte do ponto de ajuste do aro, que é essa parte que fica aqui no caso desse anel meu aqui, ó, é ponto de ajuste e ele tem desenho até lateral. Então, se ele tiver desenho até essa parte de baixo e for um desenho que não acompanha algum padrão, que realmente foge de tudo, vai precisar ter essa vista. Para mim, não importa a quantidade de vistas, importa que todos os detalhes estejam muito bem explicados no desenho, porque aí eu sei aonde que eu tenho que colocar esse detalhe, que realmente não vai ter, por exemplo, no anel um ponto de ajuste, que vai ser um número específico para aquele cliente e que ali naquele ponto de ajuste vai ser trabalhado. Que a parte interna do anel vai ter, sei lá, um brasão de uma família, enfim, eu preciso que independente da quantidade de vistas, todos os detalhes estejam muito bem explicados e descritos para eu saber colocar isso no 3D e o cliente receber o que está pedindo. Né? E ele também me mandar uma coisa específica, não é escolhe esse ou esse para colocar como detalhe na parte de dentro. Não, você passa para mim que eu só vou fazer a modelagem, eu não vou escolher, não é eu que vou usar a peça, né? Entendi. E Então por isso que seria peça isso. orgânica é tão difícil, né? Acho que a peça orgânica para a gente pega muito mais, né? Não tem uma simetria, tem tanta possibilidade. Peça orgânica, a gente fica atento, porque é bem complicado. A peça orgânica, ela, né, depende, né? Depende. Se for um orgânico que representa um animal, então os lados geralmente são simétricos, mas dependendo o que, eu já fiz, gente, uma Dependendo do coisa, que. dependendo o que. Então, eu já fiz uma modelagem 3D que eu não consegui saber o que era a peça. Eu recebi um objeto desse tamanhozinho assim, que parecia uma varinha de condão, tipo Harry Potter, e era para eu fazer para ser redimensionado para 30 centímetros. Então, ficou assim, e era toda deformada, né? Não tinha nenhum lado igual. E aí você tem que acompanhar tudo. Só que eu recebi um objeto, então fica muito fácil para mim, com o objeto na mão, eu ir acompanhando lado a lado, ir virando o objeto e reproduzindo isso no 3D. Só que quando você não tem isso, quando é um desenho ou uma foto, e aí? Que tá faltando lado na foto. Então, né? Quando você tem um objeto 3D, fica até mais fácil. Então, essa Sim. perspectiva, às vezes, você não vai desenhar numa perspectiva só, viu, gente? Dependendo da peça, são as 6 vistas, é mais de um ponto de vista na perspectiva, é bem complicado, sim, tá? Então, eu acho que a gente conseguiu responder para a Rebética, eu acho que foi muito legal a gente receber esse feedback e essa pergunta, tá? Quem tiver outras perguntas, a gente respondeu, Rebética? Fala sim ou não, tá? Gente, deixa eu aproveitar, enquanto a Rê responde, dar uma boas-vindas para o Celso Graciano. Eu e ele estamos Tá combinando mandando um de fazer aviãozinho pra gente. O que é isso, Celso? uma live. Tá mandando aviãozinho? Eu não tô vendo.
Tá mandando Nossa, aviãozinho. o meu chat tava lá em cima. Aviãozinho, estamos voando. Isso quer dizer que tá bom, né, Tomás? Tá bom. Manda um salve, céus. E vamos lá, próxima pergunta agora? Acho. Sou eu que faço para você ou você faz para mim? Manda. Vamos fazer um eu pergunto e você pergunta, pode ser? Pode ser, então acho que é sua vez. Já perguntei Tá. para você, então manda, lá vem. Então, para profissional, para designer, Aline Vecino, como você organiza o seu espaço para começar um projeto? Então, meu espaço físico é o seguinte, depende que tipo de projeto, né? É uma ilustração? Então, se for uma ilustração, eu tenho que estar colocando todos os pincéis, a aquarela, tudo em dia, né? O que eu faço é o seguinte, eu deixo o meu material limpo, depois que eu uso, eu limpo e guardo tudo no mesmo lugar. Gente, se vocês não adquirirem esse gosto e disciplina pela organização, vocês vão perder um tempo horroroso de falar, aonde que tá esse pincel mesmo? Aí é aquele sulfite. Não, é aquela coisa. Você vai perder um tempo horroroso, sabe? Você vai se desesperar, né? Porque o projeto geralmente tem prazo. Então, eu sei, aqui do meu lado esquerdo tem um monte de gaveta. Eu sei que aqui é para projeto de design mesmo e conceitual, desenho técnico, todas as réguas, eu tenho tudo aqui do meu lado. Grafite. Então, é o material mais técnico que está aqui do meu lado direito, aqui, na minha mão. Aqui atrás de mim tem todos os tipos de tinta, aquarela e tudo no mesmo lugar para não perder tempo. Desse lado esquerdo eu tenho todas as folhas praticamente. Então eu organizo de um jeito que seja muito fácil. Eu coloco os objetos em lugares estratégicos para não perder tempo com isso, sabe? Porque parece algo até muito óbvio que eu estou falando, mas tem gente que tem uma desorganização e sem organização, mesmo que seja fisicamente nesse espaço, a gente precisa. Então eu já sei basicamente onde que estão os meus pincéis, as folhas para começar o projeto e depende do projeto. Né? Se eu tenho uma ilustração, muda todo o contexto dessa mesa. Vamos lá, os potes de água, os pincéis e tudo mais. Então a gente vai se adaptando e adequando o que para ser mais rápido até, né? Para a gente não perder tempo, ficar naquele desespero, porque a gente tem que ter um mínimo de organização, gente. Usou, limpou, guardou. Entendi. Agora é Entendeu? a sua vez. Minha vez. Vamos lá. Eu acho que essa aqui é mais profunda, essa pergunta aqui. Em qual momento você pensou em desistir e como retomou? Em que momento eu pensei em desistir e como que eu retornei? Olha, eu pensei várias vezes em desistir quando eu cheguei naquele momento de desafio, onde eu não entendia o que estava acontecendo. Então, aconteceu um problema na produção, o cliente veio com um retorno disso para mim, modelista, né? E eu não sabia resolver esse problema. E aí eu dava o máximo de mim para resolver, para entender o que aconteceu e resolver aquilo. Só que isso era muito frustrante, porque eu não tinha alguém para me auxiliar e falar, olha, Adriele, o que está acontecendo é isso e isso. Então eu tive que descobrir muita coisa sozinha. E aí, sozinha assim, né? Não é nunca sozinha, é sempre perguntando, fuçando, entendendo, pergunta para um, vai no outro, que é mais aberto com você, que é mais conhecido, né? Que divide conhecimento com você. Só que é um processo demorado, é um processo extenuante. Enquanto isso, o cliente está chateado, está às vezes nervoso, porque fugiu do prazo, porque ele já gastou dinheiro. Então, foram nesses momentos, assim, que eu tive esses maiores desafios e pensei em desistir. E teve momentos que eu realmente dei uma pausa. Mas é uma coisa muito engraçado, porque a hora porque eu gosto tanto disso que eu é muito inexplicável, eu voltava. E eu não sei explicar por que eu voltava, mas eu acho que é porque eu sinto esse amor pelo que eu faço. Eu gosto muito de fazer a modelagem, principalmente modelagem orgânica. Eu faço de todas, eu já trabalhei com tudo, já trabalhei com ouro, com prata, com latão, que é a semijoia, né? Já trabalhei até com zamaki, fazendo modelagem para isso.
E trabalhei com clássicos e conceituais, mas aí quando eu conheci o orgânico e o realista, eu me apaixonei. Então eu amo fazer isso e eu acredito que é por isso que eu volto. E de certa forma, eu me considero uma pessoa que eu gosto de desafios. Então, apesar dos estresses, né, depois que eu fui entendendo o que eu tinha que fazer para conseguir resolver, eu comecei a aceitar mais os desafios sem esse pré-julgamento que a gente tem de quando vem um desafio, da gente olhar, nossa, vai ser o ó, vai ser chato, vai ser difícil, né? Então é desafio, só que eu comecei a olhar isso como uma coisa que é parte da nossa rotina. Então eu entendi isso, eu aceitei, eu abracei o desafio, comecei a abraçar os desafios. E isso mudou tudo, porque agora eu trabalho com os desafios, vejo os meus clientes super satisfeitos, recebo bem pelos desafios que eu consigo resolver para os meus clientes e todo mundo sai muito feliz. E eu também saio muito feliz, porque durante o desafio a gente tem um aprendizado muito grande. Então, eu aprendi a amar os desafios, vamos dizer assim. Eu acho que é isso. E aí, o jeito que eu voltei, acho que eu já falei, já respondi, né? Eu aprendi a gostar deles, por isso que eu voltei e mantenho-me na profissão. Porque a nossa profissão não é uma receita de bolo. Eu falei isso várias vezes esses dias. Não é um passo a passo único para tudo. Cada peça é um jeito diferente, é uma modelagem, é um design, é uma produção, é tudo diferente. Então, não tem nada estático. É verdade, a nossa profissão é exatamente assim, ela é dinâmica. Ou você Muito enfrenta dinâmica. de frente os desafios, ou você pede para sair. Isso. Basicamente, é isso mesmo, você tem que enfrentar os desafios, porque todo cliente é uma caixinha de surpresa, né? Você não, é aquilo É, que você falou, não é estático. Você nunca não sabe é. o que vai acontecer no meio do processo, como que você vai lidar com a pessoa e vice-versa. Então, o nosso mundo é muito dinâmico, né? Eu diria Tem, assim, né? Então, tem o cliente que ele é mais, tem mais jogo de cintura, tem o cliente que ele é um pouco mais rígido, tem o cliente que é mais sério, tem o cliente que é mais divertido, que ele tem tempo para conversar com você, tem o cliente que não tem tempo, tem o cliente que não quer saber sim. da parte de produção, da parte burocrática, e a gente é que tem que se adaptar a cada tipo de cliente. E parando para pensar aqui nessa nossa conversa, eu acho que dos pontos que fez eu me apaixonar por essa profissão é exatamente esse dinamismo, porque eu nunca gostei daquele negócio tipo rotina de escritório, todo dia a mesma coisa. Nunca me adaptei com isso. Sim, eu acho que eu também nunca me adaptei. Isso que é o bacana, né? Da profissão e do desenho mesmo, né? O desenho, você nunca vai desenhar o mesmo, a mesma peça, o mesmo desenho. Você sempre vai estar atrás de evolução e de se modificar, né? Aí você vai se automodificando. Você tem um autoconhecimento muito grande, gente. Então, tá bom. Vamos lá. Fechando mais essa pergunta. Sou eu que pergunto? Não, é você que pergunta. Ai, meu Deus, é você de novo. Eu que Aguenta, pergunto agora, coração. né? Ó, Aguenta, coração. olha o comentário do Celso, ó, falta de informação na Ah. criação mata o designer de joias. É realmente, né? E isso mata a gente de várias formas diferentes, para o cliente, para o mercado e para a gente mesmo dentro da profissão. Sim, sim, é matador, Celso, é matador. Se a gente pudesse avaliar sobre isso, nossa, dava uma segunda, terceira, quarta live, a gente vai até estender um pouco mais, né, Adri? Esses assuntos, gente, são infinitos. A gente sempre É, pode falar sobre isso, sempre tem alguma coisa bacana e sim. nova para adicionar, sabe? Então, pergunta, o Ai, que não pode faltar do cliente para você poder começar um projeto. respira Boa fundo, tarde. vamos lá. Boa tarde para quem entrou. É o A gente seguinte, vai responder, tá, pessoal? Estão colocando aqui que tivemos perguntas, eu vou responder, tá? tá. Eu vou ser bem sucinta, viu, gente? O que não pode faltar parece o óbvio, número 2, mas não é tão óbvio. Eu preciso muito da objetividade e sinceridade do cliente. Vamos lá, vamos ilustrar com um exemplo. Adriele, você gosta de chocolate? Gosto. Se a Adriele me manda comprar um chocolate, fala assim, me mande comprar um chocolate para você. Eu quero um chocolate meio amargo de menta.
Não, já errou. Não. Você fala assim, Aline, vai comprar Você quer que eu erro? Você quer que eu erro, vai né? pra você errar, lógico. Compra um chocolate pra mim? Ótimo. Aí o que eu chego lá no supermercado? Eu me deparo com chocolate meio amargo, branco, ao leite, crocante. Aí eu falo assim, meu Deus do céu, ela não especificou que chocolate ela queria. Aí vem a bola de cristal e fala, a Adriele tem uma cara de quem gosta de chocolate branco. Errei, já vi que errei. Aí eu vou lá. Gosto também. Gosto também. Aí eu vou lá e compro chocolate branco. Aí eu chego, olha, Adriele, seu chocolate branco. Faz de conta que você não gosta. Fala, não gosto. Eu não gosto desse. Então, por que você não me disse antes? Por que você não me especificou? É um exemplo bobo, mas para as pessoas sentirem, tá? É o seguinte, porque eu tive um problema recentemente com ilustração. Se você chega para a pessoa e fala assim, olha, você tem nesse feed todo do Instagram, você pode pegar qualquer peça e ilustrar. O que você acha que eu vou fazer? Ela manda Você um vai briefing escolher que uma. ultimamente eu vou escolher uma e vou ilustrar do jeito que eu quiser, porque uma vez ele mandou um briefing, olha, tem um briefing visual que não tem nenhum dado, não tem nenhuma escrita e você olha mais ou menos, tá? O que você acha que eu vou fazer? É a mesma questão do chocolate. Bom, eu olhei o feed da pessoa, falei, bom, ela não disse se era aquarela, se ela queria uma técnica mista, se ela queria aquarela, se ela queria óleo, ela não disse nada. E assim, ilustração, você pode criar toda uma ambientação para você encantar o cliente. Você pode abusar da sua imaginação, uma vez que ele não especificou, tá, gente? Vamos deixar isso bem claro. Aí eu cheguei e coloquei uma flor atrás do anel. O brinco, eu fiz uma ambientação bonita, né, de um jardim, e modifiquei as proporções da peça do brinco. O que aconteceu na hora H? Ele virou para mim e falou que não estava sendo coerente com o feed, com o Instagram dele, que ele não ia colocar. Só que no briefing visual, gente, o briefing tem que ser escrito, não basta só a imagem. Porque eu posso interpretar a imagem do jeito que eu quiser. Então, como design joias, como ilustrador, isso tem um peso a mais. E ilustração tem um peso muito maior, gente. Se era para você fazer uma réplica, sabe, um desenho hiperrealista, não precisava, era só você colocar a foto. Quando você precisa de um ilustrador, você quer aquela visão de mundo dele, aquela técnica, aquele estilo só dele para encantar o seu cliente. Aí eu fiz assim, ele disse que não estava coerente. Então, Não estava onde estava essa bacana. especificação? Não estava Não batendo, tava, então né? eu preciso... Não, e pior que não estava, tá? Eu não tenho nem o que falar. Você vai jogar aquele desenho que você levou semanas, que você gastou um material rico, que você fez um detalhe, né? E aí eu preciso muito dessa objetividade, dessa clareza e sinceridade. Se alguém vira para mim, olha, Aline, eu quero uma gema azul, você faz? Você ilustra? Gema azul pode ser muito. Nossa, tem Safira, tantos tons. marinha, topázio. Não, é tanta coisa, gente. Vocês não têm noção. Então, é complicado lidar com isso. Eu preciso muito do cliente que ele seja muito sincero, porque a gente só vai saber lá no final. E não tem volta. Tem coisa que não tem volta. Então, eu coloquei esse exemplo de chocolate e o que aconteceu comigo há muito pouco tempo, porque ele vai ficar insatisfeito. Erro do quê? De novo, de comunicação. Não conseguimos entrar naquela comunicação de, olha, Aline, eu quero isso, isso, isso. Eu não sei se é por vergonha ou por falta de entendimento. Olha, Adriele, sinceramente eu não sei. E ilustração, isso também tem um peso. Não é só você pegar um desenho bonitinho. E tem o achismo também mata, viu, Celso? O Celso que falou do matador lá, que mata a gente. O achismo mata muito, sabe? Eu acho que era para fazer isso. Eu acho que vai ficar legal. Esquece, gente. No design de joias não existe achismo. No ilustrador não existe achismo também, tá? Voltou. Então, é isso que eu preciso, na verdade, tá? Não importa em qual projeto, eu preciso muito que a pessoa confie em mim, seja claro, objetivo e sincero. Então, agora é você. Tá preparada? A gente tem, a gente tem 15 minutos. 15 minutos. Gente, 15 minutos. Não. Cadê? Se você tivesse encontrado um diamante gigante que coubesse na palma da sua mão, o que você faria?
Nossa! Ah, que legal! Sabia que ia vir um negócio difícil. O que eu faria? Olha, eu provavelmente ia fazer. Ai, não sei. Muito difícil. Daria pra mim, né? Tem Cortar a várias metade do diamante opções. daria pra mim a outra. Olha, é uma opção, é uma opção. Eu poderia cortar, dividir o diamante em partes e parte disso converter, pensaria em converter para auxiliar, para ajudar mais o pessoal da nossa área com alguma coisa beneficente, como uma coisa beneficente, né, com um retorno para ajudar outras pessoas. Provavelmente eu ia pensar também em criar alguma peça muito conceitual, aproveitando o tamanho da beleza. Eu acho que presentearia alguns familiares com um pedacinho, né? Afinal, vale muito. Sim. Eu não sei, eu gosto muito desses, tipo, ambientes meio fantasiosos, onde tem fadas e gnomos, essas coisas. Eu Ai, adoro que esse tipo lindo. de Meio ilustração. mística você. Eu acho que eu criaria um jardim e colocaria o diamante lá para refletir o sol todo dia. Ai, que lindo, adorei. O Jardim de Uma parte Perséfone, né? dele, Seria uma algo bem... parte. É. Isso. É E... bem contos fantasiosos. Ai, gostei. Amei a sua resposta, Adri. Pessoal, pera lá, vamos ver, ó. A gente tinha 5 perguntas para cada um, mas a gente tem 15 minutos e o pessoal mandou tanta pergunta sobre o que a gente falou no Olha começo. só. João Marcos, diga um... O que que foi? Diga um hilário, o que que era aqui? Um acontecimento hilário na profissão. Peraí, deixa eu Eu acessar posso dizer aqui. uma coisa que aconteceu rapidinho? Foi Vai engraçado contando que que eu vou quando eu achar fui... as perguntas. Tá, estava bem no começo da carreira, estava estudando para design de joias, e alguém falou assim, olha, você tem que comprar o livro Gemas do Mundo, e um livro que tenha gemas. Bom, eu, na minha ignorância, falei, bom, vou na livraria e vou pedir um livro de gemas, né? Aí eu cheguei na livraria e pedi para o moço, olha, moço, eu preciso de um livro de gemas. Aí, não, tudo bem. A parte de culinária é aqui. É aqui! Eu já sabia que ia vir um negócio desse. Não, aí eu falei, gente, sério, ele me mostrou um monte de coisa de receita, eu comecei a dar risada, né? É lógico, o outro não tem a obrigação de saber isso. Mas eu achei que foi bem hilário, ficou bem marcado pra mim, né? Falar gemas, o que são gemas, né? Gema de ovo? Não, né? É um mineral lapidável, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que foi assim, foi muito engraçada essa parte da minha história. Eu lembro até hoje. Imagina, tadinho do rosto do rapaz, ficou olhando pra mim com uma cara assim, essa menina é louca, né? Eu imagino eu imagino, você se segurou para você não rir? Porque a pessoa não tem o conhecimento, Não, eu não me né? segurei, eu dei risada na cara dele, gente, porque eu achei tão engraçado, eu não segurei. Eu achei tão engraçado. Depois eu expliquei pra ele e tudo mais, mas foi um fato bem hilário, assim. João Marcos, ele também é Olha. designer de joias no papel e na cera, um grande mestre. Nossa, eu admiro muito quem faz a modelagem na mão, gente, porque é um Demais. trabalho de paciência, de precisão. E imagina o dom das mãos, né? Eu acho maravilhoso. É o verdadeiro artífice, né? Você é o verdadeiro mestre. É a habilidade manual incrível que você deve ter. Parabéns. Ó, como você se posiciona no atendimento perante clientes de tipos de ticket de joias diferentes? Olha, eu não sei se você está perguntando, João, na modelagem ou no desenho, mas já conhecendo um pouco da Aline e respondendo por nós duas, a gente cobra pela dificuldade de desenho e de modelagem. Então, é o valor justo. Eu não vou cobrar do meu cliente o valor para fazer uma peça, sei lá, com 200 pedras eu vou cobrar o mesmo valor para fazer uma aliança que tem uma pedra, ou, enfim, uma peça que tem uma gema, né? Então, eu cobro pela dificuldade de modelagem e eu explico isso para ele.
Então, é só aqui a Rebética, alguém perguntou se existe o livro. Sim, existe, gente. Se chama Gemas do Mundo. Esse livro é a Bíblia dos designs de joias e ourives e todo o resto da profissão, né, do profissional. A gente tem como a Bíblia. Existe sim. Me parece que tem alguma dificuldade hoje de encontrar, talvez em sebo você encontre. É um livro que foi muito criticado, eu não sei porquê. Então, contém alguns erros técnicos, mas, gente, é maravilhoso, tá? Não se importe muito com isso. E eu gosto muito dele. É um livro que eu acho que todo mundo tem que ter na cabeceira, assim. Então, existem vários outros livros, mas esse eu indico muito. Ó, Daniele Sully, 2015 também é designer no papel, o Celso estava comentando, modelista no papel. Falta de informação na Olha, tem criação. esse aqui também, quem quiser. Vamos lá, Gemas, Pedras Preciosas. Editora de Sal, gente. Gemas do Mundo, o Walter Schumann. Editora de Sal também. É muito difícil encontrar esse livro em português. Tem em inglês, mas não é muito difícil, não. Agora me parece que tem alguma dificuldade. Antes era bem fácil. Mas eu acho que ainda consegue também. Pela Amazon eu vi. Então acho que consegue. Ó, Driele, para começar na modelagem 3D, sendo ourive, se torna mais fácil o aprendizado? Olha, a modelagem 3D, você precisa, assim, o que seria mais fácil? Se você tem facilidade com informática, vai ser ótimo. Isso pensando só do lado, porque é no 3D no computador, tá? Agora, falando da modelagem 3D ligada à parte do ourives, é muito bom, porque você já vai ter noção de coisas que a maioria dos profissionais do mercado não tem, que é entender que cada produção tem a sua receita, né? Então, se você já tem, por exemplo, a sua ourivesaria, o seu maquinário, você vai saber modelar no 3D exatamente a peça que vai dar certo para sua produção, para suas especificações. E você vai criar ainda mais facilidades para a produção, porque quando você está na produção, você entende o processo de produção, você põe a mão na massa, você tem esse conhecimento mais afiado do que você pode fazer para facilitar o processo de produção, tá? Então, realmente, ter o conhecimento de banca facilita sim, tá? Eu sou uma pessoa que defendo que não é obrigatório alguém sentar na banca para ter o conhecimento para conseguir fazer a modelagem 3D, que é o meu caso. Eu nunca sentei na banca. Eu trabalhei dentro de empresa, de fábrica, mas eu trabalhava como secretária, então eu não tinha tempo para ficar conhecendo exatamente os processos de cada etapa da produção. E eu aprendi conversando. E hoje eu entendo conversando. Então eu sei mais ou menos formas de se tirar a borracha, eu sei as etapas do processo de produção, e eu pergunto muito. Então eu dedico um tempo muito grande conversando com os produtores que eu trabalho, para eu conseguir fazer a modelagem 3D realmente pensando em facilitar a vida deles e não dificultar, né? Mas, bom, essa é uma característica minha, é o que eu ensino para quem me acompanha, né? É engraçado, só linkando um pouco do que você disse, o design de joias é Link. muito cobrado pela banca, né? Isso É, aconteceu comigo. Você precisa ter banca, você precisa fazer bancada, você precisa isso. Aí, de repente, você não tem tempo para isso, né? Já foi falado aqui. Ou você vai se dedicar ao desenho, e já é difícil, porque teve uma hora que teve uma bifurcação, falando, ou eu vou para o desenho digital, ou eu vou para o manual, e não é assim que as coisas lidam, de você ficar nessa cobrança, de pressionar o design, que você precisa ser um bom design, você precisa ter a bancada. ter a Não bancada. necessariamente, como a Adriele falou. Então, é uma coisa assim, o que eu percebi é que se eu quisesse, porque eu comprei material de bancada, o meu tio, ele é cravador na mão, né? Ele crava no metal, ele é daquela época antiga onde recebia a peça lisinha, ele ia dividir a peça, fazer toda a cravação no metal. Então, eu vi ele trabalhando, eu criei algumas peças minhas que eu quis fazer o polimento, o acabamento, então eu pedia para a empresa fundir, mandar para mim, e eu me aventurei nessas partes. Só que aí eu parei para perceber que ou eu dedico o meu tempo a me especializar na modelagem 3D,
ou eu me dedicava a fazer isso, porque se a gente tenta fazer tudo, toma um tempo muito grande, a gente não se especializa em nada, não aprende Sim. os macetes, as facilidades Sim. de nada, porque a gente quer fazer tudo, entende? Fazer E não é tudo todo bem, mundo que só tem que essa vivência, né? Você teve essa experiência porque você tinha alguém do seu lado. Eu não tinha ninguém da minha família está nessa profissão, não tem nada, não tem ninguém relacionado a isso. Então, pra gente, fica muito difícil. Você não tem ninguém da sua família que tenha alguma profissão ligada. Então, não é todo mundo que pode, né, ter essa chance, essa vivência. Então, aí sim começa a complicar, realmente, né? é. Gente, falta 4 minutos. Eu acho que dá pra. Você fez pergunta por último ou fui eu? Perdida. Não lembro. Por que perdida? As perdidas, né? As perdidas. Eu acho que fui eu que falei, não fui? Ou não? A gente pulou como você se vê daqui 5 anos. Aí falei do diamante. Cadê a minha pergunta surpresa, gente? Pois é, Sumiu, né? menina. Pois é. Não dá tempo. A Gente, ó, pergunta. acabou. Obrigada, Celso. O Celso está falando Isso. que eu tenho curso de design, né? Eu tenho curso de modelagem 3D no Rino. Mas depois você pode Eu vir falar ainda não comigo tenho. se você tiver dúvidas. A gente tá O meu ainda tá trabalhando nos fazendo, cursos da né? Aline. Então, Ó, ainda fazendo, gente. eu vou perguntar e você tenta ser direta. Direta, Ai, eu meu acho que vai Deus. ser difícil, ó. O que você faz para manter a sua inspiração como profissional? Então, o que eu faço é assim, eu tenho pequenos objetos de valor afetivo, ilustrações minhas, que não são as mais perfeitas. São as iniciais, mas para lembrar quem eu sou, qual é a minha essência, do quanto eu já caminhei. Eu não posso perder de vista isso, gente. É muito importante, tá? Então, para eu continuar crescendo e evoluir, eu não posso esquecer de quem eu sou, de tudo que eu já passei na vida. Então, eu tenho algumas ilustrações aqui comigo, sempre para lembrar realmente da minha essência, para não desistir, porque tem vezes, como a Adriele falou, dá vontade de largar tudo, sumir no mundo e falar, nunca mais quero desenhar. Isso, não, é sério, isso já me aconteceu. Aí você olha pra gente, parece tão fácil, mas não é, tá? É uma questão muito mais interior, um conhecimento, é uma jornada interior, entendeu? Então eu preciso de elementos comigo que me lembre isso a todo tempo, tá? Então, eu também pesquiso e estudo a carreira de outras pessoas, de outros designers que eu amo de paixão, sabe? Então, eu acho que é isso. É muito importante você sempre lembrar quem é você, o que você faz, por que você faz e por que você ainda ama. Esses símbolos visuais são fortíssimos. É como uma aliança de casamento. Você olha para ela, você lembra o porquê. Você tem que relembrar. Porque o ser humano adora esquecer fatos e coisas, né? Então a gente tem que meio que. Seria mais ou menos essa Fixar analogia que isso, eu tenho né? para falar. Hã? Então, usando isso daí que você falou, né, fazendo um adicional, eu também, eu gosto muito de lembrar as dificuldades que eu passei para chegar até onde eu passei, para me lembrar de continuar sempre humilde e entender que quem está do outro lado não tem as mesmas experiências, não tem a mesma vivência. Então, por mais que às vezes o cliente chega nervoso, bravo com alguma coisa que aconteceu, ou ele não saiba, às vezes, se expressar. Eu entendo e me mantenho calma, me mantenho paciente, porque eu lembro de tudo que eu passei, de tudo que eu não sabia, né? E por que que eu faço o que eu faço hoje também, né? Por que que eu continuo fazendo isso? Porque eu amo, é uma paz tremenda quando eu estou na frente do programa modelando, eu sinto isso. Quando não tem, claro, aquela coisa assim, olha, eu preciso entregar amanhã e ainda não estou conseguindo, não consegui desenvolver a peça, porque acontece já, tá, gente? Independente da experiência, acontece de você às vezes pegar uma peça e você fazer uma avaliação errada de prazo e aí, enfim, né, embolar o meio de campo. Sair correndo, atropela tudo, né? Para entregar no Isso, prazo. isso. Então, quando esses prazos estão certos e eu centro para fazer modelagem para os meus clientes ou mesmo para mim, nossa, é uma paz interior, é uma coisa que eu amo muito. Então, isso também me faz. Eu gosto de lembrar disso para me manter focada no que eu preciso fazer
E agora também essa parte que eu quis compartilhar muito conteúdo para ajudar outras pessoas da área, porque eu não vejo que existe concorrência. Existem outros modelistas, mas cada um se dá melhor com o cliente, cada um tem o seu estilo. Se pedir um coração para outro, vai sair coração diferente. Então eu não vejo como concorrente, sabe? Eu vejo que a gente A tem que gente se se sente unir, viva, né? aprender Se um com sente o útil, outro. né? Isso, exato. A gente se sente útil podendo ajudar e auxiliar e a realizar sonhos também. Quantas pessoas não vêm Sim. falando que quer ter a sua marca de joias, que é um sonho, que gosta de trabalhar na área, é muito, sabe, é muito emocional isso. Eu quero agradecer a todos, agradecer a Aline e a gente se vê por aqui, tá bom?